Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, aqui no canal da nossa casa no YouTube, onde todas as sextas-feiras nós trazemos uma palestra inédita sobre temas da doutrina espírita, sobre temas do cotidiano na visão da doutrina espírita. Gostaríamos muito que vocês utilizassem os canais do Lar Irmã Zarabatana, o e-mail, para poder solicitar ou sugerir alguns temas de palestras que nós pudéssemos trazer aí nas próximas sextas-feiras. Bom, para essa minha primeira palestra de 2024, em que a gente está retomando os trabalhos da nossa casa presenciais, então essa palestra ela está sendo gravada especialmente para o canal do YouTube, e às sextas-feiras, às 19 horas, na nossa casa, nós fazemos também uma palestra ao vivo e a cores, presencial. Eu sempre costumo trazer um tema do cotidiano nas minhas palestras, e essa não vai ser diferente, mas, ao mesmo tempo, como primeira palestra, eu gostaria de também trazer uma mensagem que pudesse ficar em nossos corações, em nossos pensamentos, ao longo do ano. Por isso eu escolhi o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que é aquele trechinho que está na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E a gente vai abordar e explorar um pouquinho o significado do Pão Nosso de Cada Dia. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu sempre gosto de fazer quando vou abordar um tema é procurar na doutrina básica, nos 4 livros de Allan Kardec, se o tema que eu pensei, que eu quero estudar, que eu quero abordar aqui com vocês, ele foi trazido de alguma maneira, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no Livro dos Espíritos, ou no Livro dos Médiuns, ou na Gênese. E aí eu encontrei, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas. E aqui eu vou fazer um parênteses. Muita gente não sabe que no capítulo 28 foram colocadas diferentes preces espíritas que podem ser utilizadas por todos nós. Né? Quantos de nós, às vezes, utilizamos quase que repetidamente, de maneira automática, o Pai Nosso, a Ave Maria? Né? Muitas vezes preferimos não usar nenhuma prece, fazer um diálogo fraterno, sincero com Deus, sobre os nossos problemas, nossas questões, os nossos agradecimentos. Mas ainda tem também a possibilidade de utilizar alguma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, aqueles que trabalham em casas espíritas podem utilizar, dentro da coletânea, alguma prece para utilizar nos seus trabalhos. Ou, quando fizer o Evangelho do Lar, também é possível fisgar uma prece que lá esteja. Pois bem, então lá na coletânea de preces do capítulo 28, eu encontrei o seguinte trecho, que diz assim: dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente automaticamente remete para o alimento que vai nutrir e manter o nosso corpo físico. Claro, justo, pedir a Deus que nos dê as condições financeiras, que nos dê oportunidade de trabalho, ou que faça chegar até nós, de alguma maneira, o pão, o alimento que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer, que vai nos nutrir e manter o nosso corpo vivo e saudável. Mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, o pão nosso de cada dia, que Jesus nos ensinou, também se refere a esse alimento da alma, a esse alimento do espírito, que pode vir através da prece, que pode vir através de uma conexão com a espiritualidade, com Deus, com o que a pessoa acredita, que pode vir através da sua fé, pode vir através da meditação,
da viagem interior que a reforma íntima propõe. Então, existem diferentes maneiras da gente ir em busca desse alimento para a nossa alma. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que exercitasse o espírito, a inteligência, na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. E a gente já teve a oportunidade de ver também em outras palestras que existe a lei do trabalho, né? Que todos nós, quando nos comprometemos a voltar ao planeta Terra, dentro dessas características de um planeta de provas e expiações, cercados dos espíritos familiares, amigos e outros que são necessários à nossa evolução e ao nosso crescimento, temos como lei a busca por um trabalho, né? A necessidade da subsistência, do ganho financeiro para termos as nossas coisas. Claro que para muitos essa questão é uma prova, né? Quantos desempregados aí estão, ou quantas pessoas optam por não trabalhar, e o livre-arbítrio ele é respeitado. Mas esse trabalho também, ele pode significar o trabalho da caridade, o trabalho em prol da obra do Cristo, né? O trabalho do amor, o trabalho do compartilhar, o trabalho do ouvir, o trabalho do compreender, o trabalho de construir coletivamente, o trabalho de abrir mão de algo em benefício de alguém. Sem o trabalho, o espírito, então, se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade. Né? Esse trabalho que nos move para frente, que nos move para o progresso, que nos move para a evolução moral, psíquica e espiritual. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pelo seu desleixo, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que Deus lhes havia concedido? Quantos de nós conhecemos, né, que reclamam da vida que tem, muitas vezes tem uma condição bacana, tem o suficiente para viver, mas está sempre reclamando, porque queria algo mais, porque não se sente agraciado por Deus e pela espiritualidade. Esses são os operários do seu próprio infortúnio e carecem e necessitam do direito de queixar-se. No entanto, nem a esses mesmos Deus abandona, porque Ele é infinitamente misericordioso. Então, Deus sabe exatamente, né, as nossas características, Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, e mesmo que a gente opte por reclamar da vida, ainda assim, na sua infinita misericórdia, Ele vai tentar nos ajudar de alguma maneira. Muito bem, então essa palestra também remete a um tema do cotidiano, e é aqui a minha singela homenagem ao trabalho do Padre Júlio Lancelotti. Muitos de vocês devem conhecê-lo, outros não, mas o Padre Júlio Lancelotti atua em São Paulo e é muito conhecido pelo seu trabalho junto à população de rua. Tem um trabalho permanente, quase que diário, de oferta de alimento, acolhimento, socorro aos moradores de rua. Ele exerce ali, ipsilíteris, o pão nosso de cada dia. Só que alguns vereadores lá de São Paulo decidiram que queriam abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar esse trabalho que o Padre Júlio Lancelotti desenvolve e também de outras organizações não governamentais que têm essa mesma função. Isso gerou um rebuliço na mídia, muitas pessoas, personalidades e a própria igreja
manifestando, né, a sua preocupação e a sua contrariedade com essa proposta, e me parece que a tentativa foi recuada. Pois bem, sem entrar aqui nas questões políticas que estão envolvidas nisso, nas questões econômicas que sejam, o nosso papel aqui é lembrar do trabalho que o padre Júlio Lancelotti exercita diariamente, contribuindo na prática, no concreto, para a obra do Cristo. Então, se Deus, se Jesus, colocou na sua prece principal, entre aspas, né? A prece que ele nos ensinou, o pedido para que Deus nos desse o pão nosso de cada dia, Padre Júlio entendeu que ele poderia fazer parte desse pedido e fazer ali a sua parte, contribuindo com esses moradores, sem julgá-los se são cracudos, se são usuários de drogas, se são prostitutas, se são delinquentes, se são desleixados, não importa, ele não está ali preocupado com o gênero, com a raça, com as intenções. Ele está ali dedicando o seu tempo e o seu trabalho para oferecer um pouco de conforto, um pouco de alimento para cada uma dessas pessoas. Muito bem. E aí eu também fui olhar o livrinho chamado Pai Nosso. Olha só, para quem não conhece, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, com mensagens ditadas pelo espírito Meimei. Então vejamos o que tem lá no livro Pai Nosso. Capítulo 21, olha que beleza. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Exatamente o que a gente precisa aqui, não é? Então vejamos o que Meimei nos diz sobre esse tema. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação, de paz, esperança, de fé, de valor moral. Com nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Nossos atos influenciam os que nos cercam, segundo as nossas intenções. Por isso, também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e de fraternidade. Então, o Meimei está nos lembrando o seguinte, novamente, o pão nosso não é só o almoço e jantar, não é só a comida, é a nossa capacidade de agir, é o sentimento que a gente pode exprimir, é o fazer o bem, é a palavra que nós podemos dar a alguma pessoa que, de repente, naquele dia, não recebeu nenhum sorriso, não recebeu nenhum bom dia. Você imagina um morador de rua, por exemplo, desses que o padre Júlio Lancelotti ajuda, e tantas pessoas passam ali com seus problemas, com as suas pressas, com seus afazeres, e são incapazes, às vezes, de olhar para aquela pessoa, de dar um bom dia, de dar um desejo de que Deus lhe ajude, de lhe dar um pequeno alimento, de sair com uma água gelada nos dias de calor, para dar para essa pessoa, quando encontrá-la no seu caminhar até o metrô, até o ônibus, até o trabalho, até a escola. Né? Sair com uma marmitinha, uma sobra ali do almoço, do jantar, para dar para alguém. Né? Quanta coisa a gente pode fazer no nosso dia a dia para levar essa esperança, para levar essa capacidade da pessoa acreditar que ela não está plenamente abandonada, né? Largada no mundo, que Deus esqueceu dela. A gente pode fazer um pouquinho. No entanto, tanta gente prefere olhar esses moradores de rua como um problema, como um estorvo. Né? Quanta gente, por exemplo, tem um comércio, um morador de rua dorme ali debaixo da sua marquise e de manhã fica enxotando para poder funcionar o seu estabelecimento. Ou mesmo a gente, quando está passando na rua, acha que aquelas pessoas estão atravancando o nosso caminho, estão sujando a cidade, né? Esquece que ali
tem um ser humano, que a gente não sabe a história e que nem interessa saber, né? Porque Jesus nos ensinou que não nos cabe julgar se ele fugiu de casa, se ele é drogado, se ele bateu na mulher, se ele prefere levar essa vida, se ele tem uma doença mental, né? Não importa. Importa o nosso papel de ajudá-lo. Já escutou assim algumas pessoas falando: ah, olha aí essa mulher forte deitada na rua, por que não vai trabalhar? Por que não pega um tanque de roupa suja, não pega uma louça para lavar? Eu lhe pergunto, se essa mulher batesse na porta da sua casa, dizendo que é moradora de rua, no estado que ela está, de roupas, de higiene, sem documentos, sem referências, você abriria a porta da sua casa para ela lavar a louça, para ela lavar a roupa? O empregador de um comércio abriria a porta para ela trabalhar na cozinha? Né? A primeira coisa que a gente vai achar que é golpe, que é roubo, que é enganação. Então é muito fácil a gente dizer, né? Por que, que o outro não faz isso? Por que, que o outro não faz aquilo? A gente não está na pele dele, a gente não sabe o que ele passou, a gente não sabe nem mesmo a sua condição mental, se aquela pessoa está doente, se ela está deprimida, se ela está obsediada. Então, vamos parar um pouquinho de julgar, vamos ajudar sem olhar a quem, vamos ajudar sem querer nada em troca, vamos fazer um pedacinho como o Padre Júlio Lancelotti está fazendo. Muito bem. E aí a gente pensa assim, vamos olhar o exemplo de Jesus. Né? O que Jesus faria? Jesus esteve ao lado dos pobres, dos desvalidos, dos enxotados, exatamente como o Padre Júlio está fazendo. Né? Todos aqueles excluídos da sociedade, os travestis, os drogados, muitas vezes os bandidos. Né? Jesus esteve ao lado desses também. O Padre Júlio está nos mostrando que é exatamente essa a sua missão. Ajudar aqueles que são esquecidos. Ajudar aqueles que não têm oportunidade. Jesus dividiu o pão e o alimento com os discípulos e com os que os cercavam. Quem já assistiu The Chosen, Maria Madalena, filmes de Jesus, ou estudou a Bíblia, por exemplo, várias passagens sobre isso, né, do alimento sendo compartilhado nas suas jornadas, nas suas peregrinações. E nós, será que estamos dividindo um pouquinho do nosso alimento? Será que aquela fartura do Natal, do Ano Novo, do Carnaval, a gente está dividindo um pouquinho? Se a gente não tem hoje a oportunidade, o tempo de sair na rua, será que a gente pode fazer uma pequena doação para uma organização não governamental, para um programa como Fome Zero, para um programa que ajude moradores de rua? Ou ainda, se a gente não tem dinheiro, será que a gente pode participar de uma obra social, uma distribuição de sopa, um café da manhã para moradores de rua? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E Jesus também propagava a palavra de Deus e os seus ensinamentos no templo. O Padre Júlio Lancelotti está lá. Além de tudo isso, ele também faz a missa dele, leva a palavra de Deus, leva a palavra de Jesus a quem deseja escutar. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia? Talvez não seja a palavra de Jesus, mas será que a gente pode exercer a paciência? Será que a gente pode emprestar o nosso ouvido para quem precisa botar para fora um sentimento ruim, para quem precisa chorar, para quem precisa desabafar? Será que a gente pode levar um sorriso, um bom dia, um tudo bem, como vai, para uma pessoa excluída na rua? Será que a gente pode ajudar uma pessoa que está com dificuldade de locomoção, descendo de um ônibus? Será que a gente pode ajudar uma pessoa, uma criança, por exemplo? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? É só a gente prestar atenção, é só a gente acordar toda manhã imbuída desse espírito de sermos parte da cocriação, de sermos parte da obra do Cristo, de sermos verdadeiramente um trabalhador em seu nome. Ah, mas veja bem, que diferença que eu vou fazer? Não vai fazer diferença nenhuma. Tem tanta gente morando na rua,
Tem tanta violência, tem tanto problema na nossa cidade. Isso aí é para os governantes tratarem, para os deputados, para os parlamentares, para o presidente, para o prefeito, né? Eu não vou fazer diferença. Não tenho dinheiro. Se eu ganhasse na loteria, na Mega Sena da Virada, aí sim, não, aí eu ia abrir uma instituição de caridade, aí eu ia recolher os moradores de rua, aí eu ia comprar uma fazenda para eles trabalharem, para eles se socializar, ressocializarem, aprenderem um ofício, mas só se eu ganhar na Mega Sena. Enquanto eu ganhar na Mega Sena, por enquanto eu não consigo fazer isso. E aí, nas minhas andanças aqui pela rua, aqui no entorno do Lar Irmã Zarabatana, na Tijuca, no Rio de Janeiro, nas minhas caminhadas, nessa época do ano, no verão, eu tenho visto muitas formigas carregando folhas, né, para o seu sustento. E aí eu fiquei pensando assim, engraçado, como é que a natureza tem a nos ensinar, não é verdade? A formiga carrega uma folha que é muito maior do que o peso do seu próprio corpo. É quase um fardo, né? É quase uma cruz. E ela sai para fazer o seu trabalho sem pensar se ela vai voltar, se ela vai ser pisoteada, se ela vai ser atropelada, se a água da chuva vai levá-la, se algum outro animal vai comê-la. Ela simplesmente sai e faz o seu trabalho. E aí você vê várias formiguinhas saindo e fazendo o seu trabalho. Algumas certamente não voltam, por todas essas questões da vida, do ciclo da natureza. Mas elas estão lá, persistindo, caminhando, todo dia, cada uma dando a sua pequena contribuição, fazendo a sua pequena parte. E assim deveríamos ser nós, né? Se cada um de nós decidisse fazer a sua pequena parte, se cada um de nós pudesse ajudar 5 pessoas no seu entorno, se cada um de nós pudesse ser um pontinho de luz no seu prédio, no seu bairro, talvez essa sensação de que não faça diferença iria mudar. Se nós tivéssemos vários pequenos fazendo um pouquinho, se nós tivéssemos várias luzinhas sendo acesas nos nossos bairros, nas nossas cidades, depois nos nossos países, no nosso planeta, certamente a gente está fazendo a diferença. Certamente a nossa contribuição, por menor que ela seja, está fazendo a diferença na vida de alguém. Se não estiver fazendo a diferença verdadeiramente na vida de alguém, eu tenho certeza que estará fazendo diferença na sua vida. Porque quando você começar a praticar a caridade, quando você começar a ajudar o próximo, você vai ver que você será o maior beneficiado. Quantos valores, quantos sentimentos, quantas energias, quantas companhias positivas da espiritualidade você estará atraindo em seu benefício. E uma nova visão de mundo se abrirá, uma nova visão de relacionamento, uma nova visão de valores financeiros, de vida, de trabalho pelo próximo. Então, se eu puder sugerir para esse ano de 2024, você possa pensar no trabalho da formiguinha e fazer como o padre Júlio Lancelotti, que com as suas dificuldades, com as perseguições que ele certamente sofre, com as críticas das redes sociais, que não tem cara, não tem rosto, às vezes são críticas apenas de diversão. Ele está lá, todo dia, acordando cedo, fazendo a sua missa, fazendo os alimentos, montando a distribuição, acolhendo as pessoas, dando uma palavra de incentivo, de conforto e voltando para sua cama. Dia sim e dia não. Muito provavelmente, ele dentro do seu coração está muito certo que ele está dando a contribuição dele para a obra do Cristo. A contribuição dele para a construção do mundo de regeneração. Meus amigos,
Espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês. Agradeço a atenção, a companhia nesses 30 minutos de estudos e esperamos vê-los aqui na próxima sexta-feira para mais uma palestra. E há muitas outras palestras no nosso canal do Lar Irmã Zarabatana. Dê uma olhadinha, faça uma pesquisa, certamente tem algum tema do seu interesse. Muito obrigado e um abraço a todo mundo.